Olá pessoal, vamos fazer um bate-papo aqui sobre as eleições de Montes Claros, Minas Gerais. Eu comecei a tratar desse assunto no canal do Tempos, no Instagram. Aliás, se você não nos segue no Instagram, pode fazê-lo. Mas eu quero aqui no YouTube falar de maneira mais alongada sobre o assunto. Eu dizia lá no Instagram que a vitória de Guilherme Guimarães é histórica no sentido de que ela é incomum. É apenas a segunda vez na história da cidade, desde 1982, que o mesmo grupo político vence a terceira eleição consecutiva. Luiz Tadeu Leite venceu em 82, elegeu o sucessor dele, Mário Ribeiro, em 88, e o próprio Tadeu Leite voltou a se eleger em 92. De lá para cá não havia mais se repetido isso. Agora, Humberto Souto completou 2 mandatos e elege o seu sucessor, o Guilherme Guimarães. Outro aspecto interessante é que com essa eleição, com a saída de Humberto Souto, eu penso que podemos demarcar o fim de uma fase na história política da cidade. Fase que começaria, se eu estiver certo, teria começado em 82, com a eleição de Tadeu Leite, e se encerra agora. Uma fase marcada pelo predomínio claro de 3 lideranças. Já citado Tadeu Leite, que foi prefeito 3 vezes, porque ele voltaria a se eleger já na década de 2000, e Jair Ataíde, que foi eleito 2 vezes prefeito de Montes Claros, foi deputado federal, deputado estadual, e Humberto Souto, que foi deputado federal por vários mandatos, e agora exerceu 2 mandatos consecutivos, e agora elege o seu sucessor, Guilherme Guimarães. Essas lideranças se destacaram no plano municipal e até, em alguma medida, no plano regional. Tadeu Leite e Jairo já estavam fora da cena política de Montes Claros. E penso que é o caminho agora de Humberto Souto. E aí surgem questões interessantes. O que vem pela frente, né? Será se vai emergir alguma liderança com a mesma estatura política, a mesma força política como um dos 3? Ou novas figuras, né? 2 ou 3? No momento não há sinais disso. Parece estarmos caminhando para talvez até uma certa fragmentação dos grupos políticos, precisamente pela ausência de lideranças tão grandes. Mas aí entramos no terreno da especulação do futuro, não dá para avançar aqui. O outro aspecto que eu queria comentar sobre Montes Claros, mais particularmente sobre o perfil de Guilherme Guimarães. A ideia mais difundida no senso comum e até entre pessoas com mais experiência em política, em análise política, é de que Humberto Souto elegeu seu sucessor, elegeu Guilherme, como elegeria qualquer um que ele indicasse, em virtude da sua força política, do fato de que sua gestão é aprovada pela grande maioria da população. É lógico que o fator mais importante na eleição do Guilherme Guimarães é este mesmo, prestígio político de Humberto Souto, a aprovação popular da sua gestão. Porém, eu queria propor uma reflexão sobre o perfil de Guilherme, comparando com outras eleições em que algo, de alguma maneira, semelhante aconteceu. Falo da eleição de Antônio Anastasia, em Minas Gerais. Ele foi vice-governador de Aécio Neves. E em 2006 se elegeu governador. E foi governador até 2010. De 2007 a 2010. Anastasia era um técnico. E foi secretário, depois foi vice-governador de Minas. Num tempo em que Aécio Neves tinha muita aprovação. Os índices eram muito elevados. Incomparáveis aos de Lula, quando Lula saiu da presidência da República. Aliás, acho que até maiores do que os índices de Lula. E na época se dizia algo semelhante.
quem elegeu o governador foi... Quem elegeu a Anastasia foi Aécio Neves. Ele é um poste. A ideia do poste é qualquer um que eu indicar vai se eleger. Em 2010, Lula apoiou, né, e elegeu com a sua força Dilma Rousseff. Depois Dilma se reelegeria em 2014. E dizia-se a mesma coisa. Mas note que há um traço comum nos três casos. Essas figuras, o Guilherme, Anastasia e Dilma, foram apresentados para os eleitores, para o público, como gestores, como técnicos. E de fato eles eram. Então não era uma propaganda, não era mera propaganda. Outro ponto em comum, os três sucedem gestões bem avaliadas, com altos índices de aprovação. Parece que a estratégia política é dizer para o eleitor, olha, esse governo que você aprova, esse sistema, esse governo que está funcionando bem, precisa de um bom gestor para continuar. E o eleitor compra a ideia, abraça a ideia, concorda com a ideia. E eles não são meros postes? Na minha opinião, a resposta é negativa. Não, não são. Eles têm luz própria, eles têm méritos. E é uma análise superficial desconsiderar isso. No caso específico de Guilherme, me chama a atenção que há duas coisas, há dois aspectos no perfil dele, explorado pela propaganda, inclusive, que converge com o discurso de Humberto Souto, com a imagem de Humberto Souto. A primeira é que ele foi apresentado como técnico, como gestor. Até pela formação dele, né? Como engenheiro, como professor universitário, já tendo experiência como secretário de governo, depois como vice-prefeito. Então essa imagem é muito bem explorada pela campanha. E as pessoas se identificam com ela, com essa imagem. E o outro aspecto, esse mais diretamente convergente com o de Humberto Souto, é a imagem da pessoa honesta, correta. Nós aqui do Tempos, quando conversamos com Guilherme, nós conversamos com os candidatos a prefeito, entrevistamos eles, né? Quase todos. Guilherme falou uma frase que resume bem isso, que a gestão dele e de Humberto tinha a característica de não roubar e não deixar roubar. Isso cala fundo entre as pessoas. As pessoas valorizam muito isso. E ele não usou, acredito, né, por acaso a frase. Ela é politicamente pensada, calculada, para exercer o efeito que exerce. E onde eu quero chegar com essa conversa? Há um perfil próprio do Guilherme Guimarães que contribuiu para a sua eleição, foi bem explorado pela campanha, que se soma ao fato principal, é preciso dizer, do prestígio da força política de Humberto Souto. E agora é esperar como é que se desenvolve essa carreira política de Guilherme, uma vez que, de agora em diante, ele não é apenas o gestor técnico. O cargo dele, a função dele é expressamente, claramente política, primeiramente política. A conferir o que vem pela frente.